gente, tudo bem com vocês? Aqui é Manuel Garcia da Coluna Presença e hoje eu vou bater um papo com ele, que é sorocabano, é ator, Luiz Galves. Luiz, seja bem-vindo aqui à Coluna Presença do Jornal Cruzeiro, tudo bem com você? Muitíssimo obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz e eu estou muito bem, graças a Deus. Conta pra mim uma coisa, onde é Diga. que você nasceu? Eu nasci aqui em Sorocaba, mais especificamente, eu não sei o hospital, tá? Eu acho que foi na Santa Casa, não tenho certeza. Mas eu nasci aqui em Sorocaba, na Vila Hortência, e não saí daqui, nunca. Quer dizer, saí, né? Mas minha família toda é quase daqui, então a gente mora nesse bairro. Sua família é de comerciantes aqui da cidade, né, Luiz? Sim, sim. Meu pai Você... mora aqui. A grande parte dos meus avós moram aqui, por parte de pai também. Então, é o bairro que eu não conheço outro bairro a não ser, assim, de viver mesmo que na Vila Hortência. A sua família é super conhecida na cidade, que é a família Galves, que tem aí uma mercearia na Nogueira Padilha, já creio eu que mais de 40 anos. Olha, tradição desde 1968, eu acho. 68, é um 88. patrimônio. Alguma coisa 8 no final, mas já é muito antigo. Era do meu bisavô, né? Meu bisavô montou, passou pro meu avô, que passou pro meu pai. Então é bem antigo. Luiz, e como que foi sua infância aqui em Sorocaba? Olha, foi muito boa. Foi muito boa. Eu estudei no Canguru. Eu não sei se você lembra dessa escola. Era uma escola que hoje em dia Lembro. é o Porquilo. O Porquilo fica no lugar do Canguru. Uhum. Eu estudei no Canguru, depois eu estudei na OSE do centro. E Eu depois eu fui também. pro Salesiano. Não, mentira, é verdade. Ai, que legal. Estudei na outra. Eu estudei lá e foi uma infância muito legal mesmo. Eu passava muito tempo com os meus primos, eu cresci bastante com os meus primos, então meus primos estavam sempre em casa. E eu fui filho único até os 10 anos. Eu era filho único, então... Mas foi muito legal, foi muito... Eu tenho boas lembranças da minha infância. Você brincava na rua? O que você fazia quando era moleque? Olha, eu não brincava na rua porque minha mãe não deixava. Porque como primeiro filho, mãe super protetora, né? Aquela coisa. E eu sempre fui muito agitadão, criança que pula, que brinca, que vai, que se joga, que quebra, sabe? Assim, ó, cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui, eu tenho uma cicatriz aqui. Sabe, criança que... Então, acho que minha mãe nunca deixou eu ir na rua por causa disso. Então, eu brincava no portãozinho da frente, ficava na garagem da frente. Entendi. Você tem quantos anos? Eu tô com 27. 27 anos. Fala pra gente, você sempre quis ser ator? Sim, sempre, sempre. Eu lembro de quando criança, assim, gostar de fazer teatrinho, sabe? Juntar a família, ser o artista da família, juntar a galera e fazer coisas, ser o centro das atenções, aquela criança que é o centro das atenções, que gosta de dançar, que gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. E eu sempre tive essa vontade de fazer coisa diferente, sabe? De me expor mesmo, Uhum. de contar história, sabe? Fazer história, fazer... Eu lembro que quando lançaram aquelas câmeras digitais, as primeiras câmeras digitais, que eu ficava gravando, então eu colocava para gravar e eu fazia pequenas sketches, pequenas historinhas. Então, acho que sempre tava... Mas eu não sabia, não era consciente para mim, na minha cabeça, eu quero ser ator, sabe? Mas acho que essa vontade do ator, daí quando eu descobri que existiam atores, daí eu falei, é isso que eu quero ser. E para o seu começo, como que você foi? Você chegou a estudar teatro em Sorocaba? Como que você foi estudar teatro? Não estudei teatro em Sorocaba. Acho que quando eu estava com idade de virar para os pais e falar eu quero fazer teatro, meus pais não deixaram. Apesar dos meus pais serem extremamente legais, extremamente carinhosos, muito gente boa, eles não deixaram. Assim, como assim fazer teatro? Não vai fazer teatro.
Vai fazer faculdade primeiro, depois da faculdade você vê o que você vai fazer. Né? Aquele clássico do depois da faculdade você faz o que você quiser, mas faculdade é essencial. E então eu não cheguei a fazer teatro em Sorocaba. Eu fui fazer teatro só quando eu fui fazer intercâmbio com 17 anos nos Estados Unidos. Que daí eu me joguei, eu fiz o que eu queria. Eu cheguei lá, né? Não tinha ninguém para me controlar, eu fiz o que eu queria na escola. Eu fiz teatro, eu fiz musical, eu fiz aula de canto, eu fiz... Vixe, eu fiz tudo. Fiz tudo que eu conseguia de aula de artes, sabe? Que é uma coisa que geralmente não tem tanto nas escolas aqui, né? Raramente tem nas escolas uma... Principalmente as que eu passei, né? Que foi o Salesiano. O Salesiano não tem... Nunca teve aula de teatro. A OSE também, acho que não. Então, foi uma coisa que eu tive que, né, deixar para depois. Mas estava na minha cabeça de fazer. É isso que eu vou fazer. Os Estados Unidos eles têm essa cultura bem ligada às artes, né? Para todas as escolas tem aula de música, aula de teatro, eles têm essa cultura muito grande. Como que foi esse tempo que você passou em intercâmbio? Você foi fazer intercâmbio por quê? Foi pelo Rotary, foi por alguma Eu fui outra pela empresa? AFS. Você conhece a AFS? Não conheço. A AFS, Mas... eles trabalham com o seguinte, você não paga a família para ficar lá. A família te recebe. Mas não é igual o Rotary, porque eu acho que o Rotary você tem que receber um estudante, né? Você manda um e você Sim. recebe outro. Não é igual o Rotary, você pode só mandar e a família, eles te recebem. Então você tem um valor, né, de plano de saúde, passagem, tem coisas lá, mas o dinheiro para a família nunca vai. E eu tinha muito medo de fazer um intercâmbio, e aliás, um intercâmbio sem ser esse é muito caro, né, quando você tem que pagar a família. É um valor, sei lá, 4 vezes maior do que eu paguei na época. Então, quando eu fui para lá, eu fui muito seguro de que uma família queria me receber. Então, eu fui já muito aberto, né, sem medo de que eles queriam só, sei lá, o dinheiro que você paga para a família, ou coisas do tipo. Então, quando eu cheguei lá, eu fui absurdamente bem recebido pela minha família, quando eu cheguei lá. Era uma família que já tinha recebido 10 intercambistas. Então, eles tinham uma lida muito fácil, assim, né? Eles sabiam onde você ia ter dificuldade, onde você ia se adaptar melhor. Então, foi absurdamente boa a minha experiência nos Estados Unidos. E eu fui para Buffalo. Nos Estados Unidos você foi para Buffalo, você chegou a morar em Buffalo, você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano, eu fiz o 3º lá. Daí, fazendo o 3º, você volta para o Brasil, você começa a fazer o quê? Saí de lá, né? Fiz o musical Os Miseráveis lá na escola. Porque lá eles fazem tudo, né? Como a escola faz tudo, então tem a banda, tem as pessoas que montam o cenário, tem as pessoas que montam o figurino. Então, eu saí de lá encantado, porque eu acho que eles só deixaram eu fazer o musical porque eu era intercambista, porque eu não cantava absolutamente nada, eu não sabia atuar absolutamente nada. Quando eu fui cantar, quando eu fui fazer o teste, foi horrível. Só que eles me chamaram, que eu acho que eles falaram, intercambista, ele vai ficar lá no coro e ele vai se divertir. E eu me diverti muito, fiz amizade ali. Então, cada vez mais foi aumentando essa minha vontade de fazer. É isso que eu vou fazer mesmo. Então, quando eu voltei, né, eu voltei meio sem jeito, assim, de falar que eu queria fazer teatro. Porque até então, o sonho do meu pai era que eu fizesse economia para seguir o supermercado, né? Bisavô, vô, pai, filho, né? O ciclo que vai. Então, eu até tentei, eu falei, não quero, não vou fazer. Então vai fazer outra coisa. Mas eu não quero fazer, vai fazer outra coisa. Então, eu fui pro cursinho do ângulo, que é o meio que o limbo, né? Você vai pro cursinho para descobrir o que você faz ali, o que você gosta, o que você... Então, eu ia pro cursinho só para falar que eu estava fazendo alguma coisa. Mas eu estava assim, minha cabeça a mil, né? Qual escola que eu vou, pesquisando escola de teatro, São Paulo. Quem morar em São Paulo? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer em São Paulo? E eu sempre fui muito apaixonado por São Paulo. Eu pegava ônibus escondido para ir para São Paulo. Eu falava, mãe, vou no zoológico. Tchau, fui para São Paulo. Sabe?
Óbvio que fui pego, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu fazia muito isso, de ir para São Paulo. Chegava lá, eu falava, meu Deus, que cidade incrível, meu Deus, olha isso. Starbucks, sabe? Era a alegria da pessoa. Falei assim, Starbucks, meu Deus, que demais isso. E passava pro teatro, assim, né? Curtia muito isso. Então, eu continuava indo para São Paulo, sempre tive muitos amigos para São Paulo, mas no cursinho. Então, só que daí o cursinho, eu fiz o vestibular, eu falei, né, convenci meus pais, vou fazer o vestibular, vou fazer rádio e TV na Casper. Estudei nada, né? Não Então você estudei. fez Casper também. Fiz vestibular na Casper, não sei que posição eu passei. Provavelmente não passei, de propósito. E foi isso. E daí você acabou conseguindo entrar em escola de teatro em São Paulo, foi isso? Sim, depois de muito tempo de batalha, de conversar, pelo amor de Deus, me deixa fazer isso, eu quero fazer isso, eu gosto disso. Tá bom, vai. E aí eu entrei, eu fiz um teste para entrar na escola de atores Wolf Maia, que na época me pareceu a mais legal, né? Wolf Maia, tem toda essa, uau, Wolf Maia, Globo, é essa aqui que eu vou fazer. Fui, fiz o teste, passei, vai fazer? Vou fazer. Então, bora. E fui. Mudei para São Paulo, para casa de um amigo, e fiquei lá. E fiz. Aliás, o Hofmaier, que é uma grande escola de teatro em São Paulo, que funciona ali no Shopping Frei Caneca, que forma aí milhares de atores e atrizes e tal, pessoa que está, inclusive, em várias novelas que a gente está vendo, é formado ali pelo Rolf. Como que foi seu primeiro personagem de teatro aqui no Brasil? Você lembra dele? Meu Da sua primeiro primeira peça? personagem. Deixa eu pensar. Minha primeira peça oficial foi Nós e a Guerra, que era sobre a Segunda Guerra Mundial, que eram vários contos, e a maioria dos contos eu era um soldado alemão, que tinha que fazer patrulha, então tipo assim, a gente fazia uma patrulha pelo teatro, né? Então, quando eu não estava fazendo patrulha, eu estava em cena, eu era soldado alemão. Então, acho que o meu primeiro personagem foi um soldado nazista. E talvez porque você seja branquinho, né? Aproveitaram Sim, isso. sim, Aí, sempre, né? Perfil é sempre no teatro. é, desse tempo todo que você é de teatro, você é um ator bem de teatro, você já fez várias peças. Alguma te marcou de modo especial? Foi a minha segunda peça. A minha segunda peça chamava O Tambor e o Anjo. Eu acho que O Tambor e o Anjo, que é a história de uma família na ditadura, na época da ditadura. E eu posso afirmar que até essa peça, acho que eu nunca fui zero politizado, assim, né? Eu acho Uhum. que eu sabia o que eu estudava na escola, o que eu estudei na escola, mas nessa peça, como eu era um menino de uma família, né, que o pai era, eu não lembro se ele era policial, mas, não, ele era informante da ditadura. Então, era eu, a filha, a mãe e o pai. E então, a ditadura vai aumentando, né, as coisas vão acontecendo, e esse filho, ele resolve que ele vai ser da resistência. Ponto. Só que o pai é um informante da ditadura. Então eu lembro que eu tive que ler muitos livros para entender o que foi aquela época, para entender o que as pessoas passavam naquela época, o que era informantes da ditadura, né? Eu não tenho um nome específico para isso, mas as pessoas que trabalhavam em prol, né? As pessoas que denunciavam, as pessoas que escutavam algo estranho na casa do vizinho e já ligavam para as autoridades para falar que estava rolando alguma coisa estranha. Então, foi aí que eu Uhum. comecei a, né, eu lembro que mexeu muito comigo, mexeu absurdamente comigo. E na peça, que chama O Tambor e o Anjo, ele morre.
O menino, ele morre, e provavelmente ele morre porque o pai denunciou, porque o pai preferia ter um filho morto do que um filho comunista. Então, ela foi uma peça bem pesada. Eu lembro que minha mãe, foi a primeira peça que minha mãe foi assistir, e ela falou que foi um trauma para ela me assistir no palco, morrendo. Sabe? Foi horrível para ela. Então, acho que essa peça me marcou muito, bastante. Você, depois de várias peças, você foi parar em Malhação. Como é que você foi parar na Malhação? Então, quando você está no Wolf, na época existia uma agência dentro do Wolf, hoje em dia não existe mais, que é uma agência de atores. E em São Paulo, o que mais funciona em São Paulo é publicidade. Publicidade, tem muita publicidade em São Paulo. Publicidade é o dia inteiro, toda semana, muita publicidade. Tudo acontece lá. Pouquíssima publicidade acontece no Rio. É tudo meio São Paulo. Todos os estúdios de publicidade estão em São Paulo, tudo acontece em São Paulo. Então eu fui chamado, né, dentro da escola para participar dessa agência, e através dessa agência eu comecei a fazer testes para publicidade. Foram os meus primeiros testes lá dentro. Tanto é que o meu segundo teste que eu fiz, eu consegui pegar, que era a propaganda do Big Brother Brasil de 2014. Acho que foi isso. Que legal. Eu fiz... Então, o que inclusive me ajudou muito financeiramente em São Paulo foram as publicidades. Porque quando você é um ator em formação, você não ganha dinheiro, né? Dificilmente você consegue ganhar dinheiro em São Paulo sendo um ator em formação. Então, o que me ajudou muito financeiramente, graças a Deus, foram as publicidades que eu fiz. Eu fiz Claro, eu fiz Big Brother Brasil, eu fiz Snickers, eu fiz Swift, eu fiz Batavo. Assim, foram muitas, muitas. E financeiramente, publicidade é maravilhoso. Então, nessas agências, eu fui a primeira agência e depois eu fui para outra agência, que é a Nossa Senhora do Casting, daí tem a Armando Casting, daí estão vários, né? E nessas agências, de vez em quando, aparece um teste para TV. De vez em quando. E apareceu para Malhação. Acho que... Não foi meu primeiro trabalho na TV. Meu primeiro trabalho na TV foi uma série chamada Heróis por um Dia, que passava no Luciano Huck. Era tipo uma sketch de pessoas que salvaram... histórias reais de pessoas que salvaram pessoas, muitas pessoas, ou que foram heróis por um dia, né? O nome já conta tudo. Mas foi um trabalho muito pequeno, foi feito tipo tudo em um dia, então para mim não contou muito. E daí assim, recebi o teste de Malhação, fui fazer o teste, desculpa a palavra, mas assim, me cagando de medo. Mas assim, muito, muito. Que era foi a primeira vez que eu pisei na Globo de São Paulo. Eu tava em pânico, pânico, totalmente em pânico. Então eu fiz o teste. Na época eu fiz o teste para outro personagem e alguma coisa aconteceu ali, né? Você não sabe muito bem o que acontece dentro de um teste, né? Você não sabe muito bem o que tem na cabeça do diretor, você não sabe muito bem o que tem na cabeça do cara que escreveu para eles gostarem. Mas eles gostaram de mim. Ah, que legal. Ah, legal. Mas não falaram nada. Legal, gostamos de você. Tchau. Sabe? Foi mais ou menos assim. E eu fui embora lá Normalmente eles são meio... meio assim, né? Porque eles também não podem falar, né? Eles não podem falar, parabéns, você foi aprovado, ponto. Né? Não, tinha muita gente lá fazendo teste. Então eu fui para casa e o que aconteceu? Depois de um tempo, a agência me ligou. E eles falaram, parabéns, você passou. E eu, né? É sério? É mesmo? Eu passei real, vou, tá tudo certo. Né? Porque todo mundo diz que quando você só passa quando você está realmente gravando alguma coisa. Até lá, muita coisa pode acontecer. Então, foi isso. Foi em dezembro. Ela me ligou. Depois, né, ela falou, vai ter férias agora, todo mundo vai parar de trabalhar. Em janeiro, a gente te liga
Falei, beleza, né? Nossa, comemorei muito, comemorei, né? Falei pra todo mundo, e foi, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Ainda mais ano novo, meu Deus, vai tudo acontecer. Chegou em janeiro, Presente de Natal. presente de Natal, todo mundo felizão, todo mundo... Chegou em janeiro, a agência me liga e eles falam, querido, infelizmente você não passou. Eles mudaram o seu personagem. Tipo assim, não mudaram, vai ser outro ator. Nossa senhora, pra quê? Pra quê? Nossa, fiquei muito triste, muito triste. Falei, nossa, que azar, meu Deus, não sei o que lá. Fiquei aí uma semaninha remoendo, passou. Em outubro, eles me ligam de novo, falando que eu tinha passado no teste. Que teste? Eu nem fiz teste de malhação. Aquele que você fez ano passado. Não acabou já? Não acabou a novela? Um Não ano acabou? depois, eles lembram. Um ano depois, eles me ligaram falando que eles não tinham me aprovado para o personagem que eu fiz. Eles tinham aprovado, mas eles mudaram de última hora. Mas eles tinham me aprovado pro personagem do Gabriel, que é o que eu fiz. Então, aí aconteceu tudo. Conta um pouquinho de como foi viver o Gabriel. Aliás, primeiro conta quem era o Gabriel na Malhação. O Gabriel era filho do Rony. O Rony era quem fazia o Rony era o Lúcio Mauro Filho, e ele era o filho que o Rony teve com uma fã no passado, que ele não fazia a menor ideia que existia. Né? Ele teve lá um casinho com uma fã e ela acabou tendo um filho. Eu não lembro exatamente por que, né, que ela não foi atrás dele, mas ela não foi, porque se ela tivesse ido atrás, ele com certeza teria, né, aceitado esse filho, mas eu lembro que ela não foi atrás. Mas em determinado momento, o Gabriel insiste em querer conhecer o pai, né, para a mãe, eu quero conhecer meu pai, pelo amor de Deus, eu quero conhecer meu pai, e ela, né, leva o filho para conhecer o pai. O Gabriel, ele é de Minas, ele não era de São Paulo, porque a Malhação se passava em São Paulo, ele era de Caxambu? Ele era um personagem de Caxambu, eu acho. Não lembro exatamente. E ele, orientação sexual gay. Ele era gay. Ponto. Até aí, né? Mas isso não foi falado até certo ponto da novela. Mas ele era o ponto-chave da história dele. Né? A relação com o pai e ele ser gay. Então, a história foi se desenvolvendo. Posso contar a história já dele, como que foi, ou só falar um pouquinho dele aqui? Não, acho que você pode contar a história dele também, como que foi que ele sofria bullying, né? Era uma coisa que acontece muito. Primeiro ele vai conhecer o pai, ele conhece o pai, eles se dão extremamente bem, né? Eles percebem que eles têm muita coisa em comum, é muito amor, e depois ele vai embora. Depois de um tempo, ele pede para a mãe para que ele vá passar um tempo em São Paulo. Então, ele muda para São Paulo, vai embora na casa do pai, né? Tem todo... E ele começa a conhecer a turma e as coisas começam a vir à tona, né? Ele tinha um namorado na época, que era o Luciano, e ele falava sempre sobre o Lu, não sei o quê, e ninguém entendia, né? O pai, principalmente o pai, falava, o Lu, amigo dele, né? Tanto é que chega uma hora que ele conta na mesa, não, o Lu é o meu namorado, ponto. Só que o Gabriel tem uma coisa que é a preciosidade dele, o que me faz ter muito orgulho de ter feito ele, que ele, em nenhum problema, em algum momento da vida dele, isso afetou ele. O fato de ele ser gay nunca afetou ele. Ele não precisou esconder, né? Ele não chega com vergonha, ele não chega, né, segurando um segredo. Não, eu sou assim. E isso não muda o que eu sou. É isso, né? Ponto. Não tenho problemas com isso, não tenho zero problemas com isso. Sou o mesmo e ponto. E era uma revolução, né? Na minha cabeça era uma revolução. O personagem que não tem problema nenhum em
né? Porque sempre tem o clichê do... Né? Não, acho que de todos os personagens tem esse clichê de que é necessário falar sobre, mas que eu acho que em algum momento a gente vai ter que mudar isso, que é, eu sou gay, ponto, eu não tenho problema nenhum com isso. E ele era assim, firme, muito firme na decisão dele. E ele conta pro pai, ele conta pros amigos, e ele conta na escola. Na aula, na sala de aula, assim, ponto, eu sou assim e pronto, acabou. Só que isso incomoda. Óbvio que isso incomoda, né? Na realidade, isso não é tão natural. As pessoas não... As pessoas muito Não digerem, preconceituosas... Oi? as pessoas não digerem bem essa notícia. Não, imagina, né? Até parece que as pessoas vão falar, ah, tá bom, uhum. É sempre um... Ah, né? Tanto é que as pessoas, até as pessoas não preconceituosas da novela, elas tomam um susto. Mas para ele é, ó, gente, eu tô acostumado com isso, é a minha vida, nunca tive problema com isso, tá bom? Ponto. Mas tem um lá que não gosta, né? Tem um lá que acha que não, que isso? Viadinho, que isso, né? Ele começa a empurrar, chega lá no intervalo, empurra, começa a ter problema. O Gabriel não cai em nenhum momento num lugar de eu sou menos que você. Você tá louco, né? Ele tira sarro do cara que tira que faz bullying com ele. Não, tá louco. Sai daqui, eu tenho um namorado, para de dar em cima de mim, sabe? Ele dá uma dessas assim, tipo, para de vir atrás de mim, que saco, já falei isso. Tenho um namorado, o cara lá, pá, 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 pá. E então chega um momento que ele é agredido, né? Ele tá na rua, o personagem que foi o Marcelo Arnal que fez, que era um anjo, né? Ele era um anjo na vida, mas o personagem dele era o demônio. Então aconteceu isso, ele apanhou, né? Ele apanhou e o amigo que estava com ele tomou lampadada. Então foi uma homenagem, que eu não tenho como homenagear isso, a todos os casos que aconteceram, né? Que foi uma coisa muito latente, na fase onde era muito comum as pessoas tomarem lampadada na rua por estarem de mão dada com Aliás, seus parceiros. aliás, foi uma cena que na época causou aí muitos comentários na internet, né? Que foi uma cena muito, acho que creio para você fazer muito difícil, foi uma cena muito realística, né? Foi. O diretor, o Carlo Milani, ele... Aliás, absurdamente, todas as pessoas que trabalhavam na novela tiveram um cuidado muito, um carinho para fazer cada cena do Gabriel, né? O Cal, que foi quem escreveu o Cal Hamburger, quem escreveu a novela, ele falou que o Gabriel era Puta, era o presente, né? Todos os personagens foram muito importantes, mas o Gabriel, as cenas do Gabriel eram todas muito delicadas, eram todas muito, né? Tinha um carinho, tinha um amor muito grande envolvido ali naquele personagem. Então foi uma cena, a gente gravou de noite, foi uma cena muito pesada. Foi uma cena que a gente entra e começa a gravar e a gente faz exercício antes, né? Tem a preparadora, a Bela Sequim, que ajudou a gente a chegar na sensação de você tá na rua e você apanhar e você ter que lidar com o fato de que você está apanhando na rua e que provavelmente ninguém vai ajudar você, sabe? E foi uma cena bem, né? O soco que ele dá pra ver, né? Ficou muito real, então tudo foi muito bem gravado, foram inúmeros takes, muitos takes, foi uma cena acho que levou 2 horas, 3 horas para gravar, então foi uma cena bem puxada, eu diria. Só de lembrar que a gente fica lembrando da cena. Fala para mim uma coisa, você saiu de Malhação, voltou para o teatro, né? E a última peça que você estava em cartaz até agora, praticamente antes da pandemia, foi o Coronel Mostarda e a Chave Inglesa na Cozinha, no Isso. Jardim Sul. É uma peça de improviso, né? Conta pra gente como que é esse seu trabalho. Eu saí, eu caí nesse grupo de teatro, que na época chamava Pérolas Verdadeiras,
que era um grupo de pessoas que eu estava fazendo um curso de teatro, porque eu nunca parei de estudar, nunca. Eu vou de um curso para outro, né? Eu pulo de um curso para outro. Eu fiz, né, Sérgio Pena, depois eu fiz mais, né? Daí eu caio no, né? As coisas vão. E daí nesse grupo se formou um grupo de teatro que eles estavam apresentando essa peça, que era o Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha. Só que eu não estava no começo, eu não participava, meu personagem não existia no começo. Então, depois de acho que 2 ou 3 meses, a Michele Galindo, que era a diretora e idealizadora do projeto, ela me chamou para participar. E eu fui. E meu personagem, né, criou-se um novo personagem que era o Doutor Magenta, que seria a cor rosa, né? Todos os personagens é igual, muito inspirado no detetive mesmo, né? Tem o Senhor Marinho, tem a Rosa, tem o Coronel Mostarda, tem a Senhorita Branca. E criou-se um personagem novo, o Doutor Magenta, que era um médico. A gente começou lá no... Ai, meu Deus, esqueci o nome do teatro. Que era um teatrinho bem pequenininho e a companhia totalmente independente. Totalmente independente. A gente, né, ganhava o que se ganhava na bilheteria, paga o teatro e não paga os atores. E isso até a gente chegar no Jardim Sul. Tudo que entrava na companhia, a gente decidiu deixar para a companhia, para a gente poder investir em figurino, para a gente poder investir em cenário. Então, e a peça ela é muito divertida. E o improviso foi uma coisa muito nova para mim. Eu nunca tinha feito improviso na vida e eu descobri que eu gostava muito de improvisar, muito, muito. Então, né, a gente mudou, viramos o Grupo Pérolas, fomos para o Jardim Sul. Ficamos 1 mês em cartaz, no Jardim Sul. Deu muito certo. Aí, Covid-19 apareceu. Veio para nos dar o abraço, né? E parou-se tudo. E como que vocês receberam essa notícia do coronavírus chegando até os teatros, e a informação e o decreto, que foi algo muito rápido, né? Chegando, pedindo para fechar teatro, cinema, fechou praticamente tudo. Como que foi para a companhia de vocês estar parando um projeto que estava aí dando super certo? Foi de sopetão. Foi muito inesperado. A gente também trabalha com... A gente fazia teatro empresa também, né? A gente montava sketches para empresas. O improviso é uma ferramenta muito legal para a empresa, né? Então a Michelle, as empresas né, chamam a Michelle, olha, preciso disso, disso, disso. Na hora a gente vê quais são os melhores atores, vai e faz. Então a gente tinha trabalho marcado para uma empresa e a gente tinha peça marcada. E a gente começou porque a peça era para ficar, era um dia. Depois, vamos fazer sexta que vem? Vamos. Vamos fazer sexta que vem? Vamos. Vamos fazer sexta que vem? Vamos. Então ela foi acontecendo, né? Não foi planejado que ela ficasse 9 meses em cartaz. Então quando a gente chegou no Shopping Jardim Sul, foi a fase que a gente começou a ganhar dinheiro, né? Para conseguir pagar os atores, conseguir um dinheiro para a companhia, conseguir pagar o shopping, pagar o teatro do shopping. E a gente começou a andar de bicicleta e trocar as peças ao mesmo tempo, né? Toda semana a gente melhorava alguma coisa. Quando a gente sentiu que a peça estava pronta, veio tudo e parou tudo. Daí, só que pra gente, na nossa cabeça, era uma coisa muito... daqui a pouco volta, daqui a 1 mês volta, né? Gente, não, relaxa, vamos aí vamos continuar vendo que dá pra gente melhorar, mas não rolou, né? A gente chegou a fazer algumas reuniões online, conversar para ver o que dava para fazer, mas não tinha muito o que fazer. A gente falou, vamos fazer a peça online, mas é meio estranho, porque tem ambientes, né? A plateia dá os palpites, eu acho que foi tal, 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 e daí a gente vai no ambiente, na sala, com o personagem que é o provável assassino e o outro que é o provável vítima, e faz-se a cena ali. Então a gente não sabia como fazer isso online, né? Como vai fazer isso pelo Skype?
né? Como se criar um ambiente onde as pessoas vão para esse ambiente, e sabe? Então a gente parou, a gente resolveu dar uma pausa para esperar tudo normalizar. Mas foi triste, foi meio inesperado pra gente. Quando as coisas começaram a andar, acontecer isso. E daí você vem para o interior, volta para Sorocaba e está aí ajudando seus pais no mercado, né? Sim. Na primeira semana de quarentena, as minhas irmãs estavam no intercâmbio. As duas foram. Eu tenho duas irmãs gêmeas, de 17 anos. E elas foram para o intercâmbio. Chegou a vez delas fazer o intercâmbio para os Estados Unidos. Só que, com tudo isso acontecendo, foi cancelado, né? Cancela o intercâmbio. O estudante tem que voltar. Elas tinham mais 4 meses lá. E elas estavam muito tristes. Elas tiveram que voltar. E eu estava em São Paulo e vim para cá, né? Para dar uma assistência emocional, dar uma ajudada. Minha mãe também estava muito preocupada com tudo. Então eu falei, eu vou para Sorocaba, daqui a pouco isso passa, né? Na minha cabeça, daqui a pouco isso vai passar. E na mesma semana, meu pai ativa o serviço do iFood, que ele não tinha até então. E foi assim, na primeira semana de quarentena, meu pai ativa o serviço, foi um show de horrores, assim, era uma coisa de 120 pedidos e um funcionário fazendo. Porque o supermercado tem 3 checkouts, né? 120 pedidos num dia é muito, muito. Foi um show de horrores, assim, ninguém conseguia fazer o que tava, ninguém conseguia fazer o tanto de pedido que foi. As pessoas consumiram muito na primeira semana. Meu pai falou, por favor, vai me ajudar. Por favor, vai me ajudar. Eu falei, vou. Claro que eu vou, pelo amor de Deus, eu vou. Daqui a pouco passa. Estamos aqui. Estamos aqui. Eu vou todos os dias, menos de domingo. E, e é muito, assim, para mim, como eu trabalhei lá, né, dos 15 aos 16, acho que dos 15 aos 17, mais ou menos, eu trabalhava lá. Então, voltar para lá, com tudo isso acontecendo, foi um exercício, né? De repente teatro, de repente mercado, né? Tô aqui, teste, teatro, nananã, nananã, mercado. Tá, como é que eu posso fazer? Primeiro, é um serviço muito necessário na quarentena, para as pessoas ficarem em casa. E é óbvio que ele tem que ser muito bem feito para as pessoas confiarem de que elas podem ficar em casa e que elas podem usar esse serviço. Então, ir para lá e fazer isso tem sido um exercício, até de gratidão pelo mercado, para o meu pai, para tudo ali. Tá sendo muito legal estar ali. Eu tô curtindo mesmo, assim. Eu na primeira semana eu falei, meu Deus, que saudade de fazer o que eu tava fazendo. Mas agora, nossa, é muito legal estar lá. Eu curto mesmo, de coração. E a gente sabe também, Luiz, que nem toda a mão de obra das artes, né, de teatro, de atores, essas coisas, tem a sorte de, como você tem, de ter uma família, de ter um negócio próprio que consegue estar aberto aí na quarentena. O teatro está perdendo muita mão de obra também. Um iluminador de teatro, uma pessoa extremamente capacitada, camareira, essas pessoas também aí tem algum, eu acho que você deve ter alguns amigos aí que estão passando por dificuldades, né? Muitos, muitos. Porque são pessoas que dependem disso, né? São pessoas que trabalhavam com isso. Opa, só um minutinho. São pessoas que trabalhavam com isso e a maioria dos meus amigos, meus amigos da companhia, né? Eram atores que trabalhavam na companhia, mas faziam outras coisas. Não estão trabalhando, né? E o que a gente faz? Tem lugares fechando, tem pessoas que estão fazendo outras coisas, estão se reinventando, tendo que se reinventar. A arte de se reinventar é maravilhosa, mas quando ela vem de sopetão, é meio assustador, né? Você tem um trabalho, um dia você tem um trabalho, no outro você não tem mais. E aí, o que você faz? E daí você descobre que vai ser o último setor a voltar. E agora, o que você faz? E daí você descobre que vai voltar daqui muito tempo. E agora, o que você faz?
É desesperador. Ainda bem que eu posso trabalhar no mercado. Ainda bem que o mercado está funcionando. Não sei o que seria, né? Se minha família trabalhasse com eventos, se minha família tivesse um teatro até, né? Se minha família tivesse um salão de beleza, não sei como ia ser. É triste, é muito triste. E esse setor não está tendo ajuda nenhuma. Nenhuma. Assim, Luiz, tá. Pode falar, desculpa. Não dá para falar, pode continuar. Ah, esqueci. Esqueci o que eu ia falar. É um setor que vai mais demorar para voltar, é um setor aí das artes, arte, teatro, TV, tudo. Eu acho que é um setor de entretenimento que nos anima, que nos faz até, de certa forma, uma terapia, até uma questão de saúde pública, você ter esse setor de artes. E como que você avalia que vai ser agora, quando a gente poder reabrir tudo? Como você acha que vai estar sendo? Você acha que o público vai voltar logo em seguida? Você acha que vai demorar a ter uma confiança de se voltar às pessoas frequentar um teatro, um cinema? Você acha que o teatro e a TV, eu já cheguei a ler que os filmes de Hollywood vão ter mais distâncias, vão ter menos cenas de beijo, menos cenas de abraço. Como que você acha que vai ser o setor da arte pós-Covid-19? Eu acho que até a gente ter uma vacina, que é o que demora muito, né? Porque até uma vacina ser aprovada e liberada para as pessoas, o setor ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que mudar. Não sei como, mas graças a Deus, quem trabalha com isso sempre dá um jeito, né? As pessoas que trabalham no teatro, as pessoas que trabalham com isso, elas sempre dão um jeito, né? Muitas peças online estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo, mas quando voltar tudo ao normal, eu acho que vai ter uma estranheza, vai ser estranho. Eu tenho esperança de que quando volte ao normal, volte com tudo, mas eu acho que nunca, não vai ser a mesma coisa até um período. Então, é muito triste. É muito triste pensar que talvez o cinema tenha que ter menos pessoas e que tenha que ter menos filmes e que funcione menos e que o teatro que não tenha teatro. Como que vai fazer teatro sem as pessoas estarem ali? Né? Eu vi até uma foto que fazia tipo uma roda de carros. Não sei se você chegou a ver. Uma roda de carros e as cenas Não. aconteciam dentro da roda, dos carros. Né? Era um teatro que os carros se estacionavam entre si e as cenas aconteciam no meio. Será que vai dar desse jeito? Ou então faz um ambiente onde tudo é separado por vidro, né? E as pessoas ficam separadas? Não sei, meu Deus do céu. Como é que vai ser isso? Acho que as pessoas vão ter que colocar para funcionar novas ideias, novos jeitos, mas acho que não vai ser do mesmo jeito. E com certeza vai fechar muita coisa. A gente vai ter menos. A gente vai ter menos tudo. Tudo. Como já fechou em muitos espaços, né? Muitos. Muitos. E eles estão fechando. E não. Ninguém está fazendo nada. Assim, dando a letra, sendo bem real, nada está sendo feito. Nada está sendo feito. Luiz, já estamos falando aqui há 40 minutos. Meu Deus do céu, eu falo demais, né? Deixa um recado aí para a cidade de Sorocaba, deixa um recado para a nossa cidade. Sorocaba, eu amo Sorocaba, né? Eu sempre digo que eu fui para São Paulo porque lá as coisas acontecem mais rápido, só que Sorocaba é uma cidade que eu amo muito, né? Eu tive uma vida muito gostosa aqui, todas as escolas que eu passei, tudo. E eu queria mandar um beijo para todo mundo de Sorocaba e falar pra gente, aguenta firme Sorocaba, pelo amor de Deus, Sorocaba, fica em casa. Eu sei que vocês adoram bater perna na rua, mas por favor, fiquem em casa se vocês puderem. E para todos os atores de Sorocaba, todas as pessoas do setor artístico,
só quero falar que vai passar e a gente vai conseguir superar. Todas as pessoas, na real, né? Todo mundo que está passando por isso agora é uma fase chata, a gente precisa entender, mas vai passar. E ainda bem que vai passar. E não desistam dos sonhos de vocês. Nunca. Os sonhos são muito preciosos. Eu tenho meus sonhos comigo e eles são os meus guias. Né? O meu guia, meus sonhos, minhas vontades, coisas que eu quero fazer. Não desistam. Atores, por favor, não desistam. O mundo precisa de vocês. Todo mundo precisa de vocês. É isso. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Luiz, obrigado a você. Fala para mim uma coisa, curiosidade que veio agora. As pessoas te reconhecem lá no mercado, pedem foto, alguma coisa assim ou não? Muito pouco. Muito pouco. Teve algumas... Assim, as pessoas que entram no mercado, a maioria sabe porque são pessoas do bairro. E quando eu entrei na época, né, todo mundo viu e todo mundo foi lá falar pro meu pai: meu Deus, seu filho tá lá, o que aconteceu? Né? Então, todo mundo lembra dessa época, né? As pessoas do bairro sabem. Mas os clientes novos, eu não sei se eles... Ninguém nunca me parou lá no mercado. Nunca, Acho que assim, pra tirar. luvas também, né? Aquela questão também tá usando a máscara esconde um pouco. Eu tô com a máscara lá, escondendo tudo, então acho que não. Mas se alguém me parar, meu Deus, beijo de longe, abraço de longe, foto de longe. Nossa, eu amo quando as pessoas me param. As pessoas têm medo de parar, né? Mas obrigado, meu Deus, por favor, venha. Por favor, né? Que pena que a gente não pode abraçar. Enfim. Mas é A isso. gente não pode abraçar mesmo. Luiz, sinta-se abraçado. Obrigadão para você. Muito, muito, muito obrigado, Manuel. Mesmo. Obrigado pela oportunidade. Eu sei que eu falo bastante. Eu falo Mas é muito. bom, eu também falo. Eu também falo. Gente, esses outros vídeos você acompanha sempre em nosso canal do YouTube e você fica super bem informado em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e através do nosso portal, jornalcruzeiro.com.br. O Jornal Cruzeiro é assim como você, assim como eu, assim como o Luiz, atual como a notícia.